Olá, meus queridos amigos do Batuíra, Algés, Lisboa, Portugal. Nós vamos dando início ao nosso estudo de hoje, buscando realizar uma breve oração para que tenhamos este congraçamento de cada um de nós com a espiritualidade amorosa, superior, nos auxiliando em todos os sentidos e trazendo a inspiração para que tenhamos todos o melhor proveito para o nosso tema, que é relacionado à homeopatia, a arte de curar. O próprio tema já nos vai como que ligando a uma espiritualidade linda, diferenciada, porque estamos, através da temática, nos vinculando a espíritos de uma condição muito especial a favor do conhecimento humano, da ciência médica e, portanto, para a humanidade em geral. Jesus querido, a nossa gratidão e a todos que possam nos auxiliar nestes instantes em que estaremos de mãos dadas estudando. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, amigos queridos, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre a homeopatia. Então, eu vou, como que oferecendo a vocês esta imagem que me agrada muito todas as vezes que eu me recordo dos muitos amigos de Portugal. Vamos adiante. E eu gostaria de lembrar de antemão que o planeta Terra é como um grande hospital. Então a medicina, tudo que se relacione a ela, tem imenso valor para todos nós, que somos muito predispostos a adoecer de uma infinidade de doenças diferentes ao longo das nossas vidas. Não é verdade? Existem almas que reencarnam já com problemas congênitos. Existem uma infinidade de patologias, tanto físicas como mentais, junto das crianças, dos jovens, e na vida adulta, até a velhice, nós vamos encontrando diversas questões, e por isso mesmo, elas, em geral, ocasionam sofrimento para os pacientes e para as suas famílias. Então, do ponto de vista mais simples, medicina, nós podemos pensar, há uma medicina oficial, e ela é típica do Ocidente. Quando nós falamos medicina acadêmica, medicina mais relacionada às universidades, às academias, nós estamos falando a respeito da alopatia. É a medicina clássica. Se ninguém adjetivar, é sobre esta medicina que tem a ver com a farmacologia e que está praticamente, claro, no mundo inteiro. Mas ela é mais típica do Ocidente. Ou simplesmente medicina. Nós nos lembramos que poderíamos colocar medicina no plural. De tal maneira, vejam quantos exemplos, porque tudo é bom, tudo são ciências e esforços de grupos de trabalho, tentando como que construir paradigmas, ideias novas ao longo da história humana
para que tenhamos, então, benefícios para os pacientes das suas realidades, das suas comunidades, né? Então, vejam como é bonito isso. Pensando no planeta Terra, claro, acupuntura, aromaterapia, a medicina indiana, a ayurvédica, a cromoterapia, os florais de Bach, a fitoterapia, que é uma ciência linda que começou através dos esforços dos povos primitivos que lidavam com as ervas, com as plantas, as tribos indígenas no Brasil, na América, os aborígenes na Austrália e daí sucessivamente. A nossa, em vermelho, a homeopatia, a iridologia, o exame como uma ciência sobre a pupila dos pacientes. E aí, aqueles que estudam este particular podem dar certos diagnósticos e propor certos recursos de tratamento. A medicina espírita, hoje nós poderíamos pensar, ela está como que assentada num binômio que nós chamamos a reunião mediúnica de desobsessão e o magnetismo de cura, que Allan Kardec, no livro dos médiuns, tão bem descreveu quanto a sua importância, inclusive. Muito bem, seria o passe terapêutico, a fluidoterapia espírita. A naturopatia, a medicina ortomolecular, a reflexologia, o reiki, o shiatsu, a medicina de pés descalços, também chamada a medicina tradicional chinesa, a urinoterapia, vejam, até isso existe. Claro que algumas têm uma dimensão maior, outras têm uma dimensão mais modesta e outras bem restritas, como é de se imaginar e é a realidade. Então, introduzindo a nossa temática, a homeopatia, é claro que a primeira figura histórica nesse sentido é Samuel Hahnemann. Então, a homeopatia é uma ciência terapêutica criada lá atrás, 1796, portanto, ainda no século XVIII, quando Christian Friedrich Samuel Hahnemann publica a sua primeira dissertação baseada no princípio, um outro jeito de entender a arte de curar, que é a medicina de um modo geral, e agora, nesse particular. Esse princípio se chama similia similibus curantur, que significa em português semelhante pelo semelhante se cura, como nós vamos ver. Do grego homoion, que significa similar, e pathos, que significa doença, homeopatia. E a ideia de que Hahnemann, do ponto de vista de uma breve noção histórica, nasceu em Meissen, na Alemanha, em abril de 1755, aos 20 anos de idade, bem jovem, como é usual, né? Nós começarmos o nosso estudo de graduação numa universidade em medicina. E ele fez isso na cidade de Leipzig, na mesma Alemanha. E Hahnemann, ele como que se baseia em algo que vale a pena mencionar, que se chama vitalismo. É um termo pouco conhecido, vamos dizer assim, da literatura, da cultura, da ciência hoje em dia, mas essa foi uma ciência muito importante no passado, e nós estamos há mais de 2 séculos daquela época, né? Então, o vitalismo é uma concepção
que considera haver em cada indivíduo. Então, reparem a relação do vitalismo com a doutrina espírita. Em cada indivíduo, um princípio vital, que por energia própria gera a vida. Não redutível à alma ou à mente, como, portanto, uma coisa à parte. A força vital é peculiar aos organismos vivos e difere de todas as outras forças encontradas fora das coisas vivas. Controla o desenvolvimento, a forma do organismo. Vejam a ideia do perispírito, duplo etérico, corpo astral. Controla o desenvolvimento, a forma do organismo e a direção das suas atividades, ou seja, a sua razão de ser, a sua fisiologia. Então, alguns conceitos da homeopatia. 3 aspectos: energia vital, lei de cura de Hering e a ideia de doença ou enfermidade e cura. Vale a pena aqui, até antes de nós entrarmos em qualquer detalhe, a palavra cura. Muitas vezes ela é utilizada em sentidos diferentes, não é? Os níveis de cura, eles são muito diferentes. De tal maneira que, se a pessoa tem uma dor de cabeça e usa um analgésico e aquela dor não volta por muito tempo, a pessoa se sente curada e pode usar essa palavra. Mas, às vezes, a cefaleia é por um problema mais sério. Então, não houve a cura, houve apenas a supressão de um sintoma. Uma medicina que cuida provisoriamente de um efeito dela. Mas os níveis de cura são variados. E na medicina, nós temos que conhecer a realidade para além da ciência acadêmica comum, pensando nos níveis mais profundos de cura, que é o que interessa. Porque senão você usa na oncologia moderna de retirar um tumor, mas se nós não buscarmos esses níveis mais profundos, envolvendo ressignificação, reforma íntima, educação dos sentimentos, dos pensamentos, e buscando algo da intimidade do perispírito e da alma imortal, a mesma pessoa que teve um câncer por agora pode ter outro em outro órgão daqui a 5, 10 anos. Porque as questões íntimas ainda não foram devidamente aperfeiçoadas. Em termos de energia vital, vale lembrar que, para a homeopatia, a doença é uma perturbação dela, de forma que, antes da doença se manifestar, há um desequilíbrio da energia vital. Isso tem a ver com doutrina espírita, com uma visão espírita da medicina, isso tem a ver com as transgressões às leis divinas promovidas pelos filhos de Deus em qualquer época da história humana, a ideia de que tudo que você gera prejuízo alheio retoma a sua existência, voltando para a origem, onde nós estivermos. A ideia do perispírito como modelo organizador da biologia, uma expressão de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a ideia do enquistamento perispirítico, que é análogo a um pensamento de Pietro Baldi, quando analisa questões da medicina, ele fala no esgarçamento perispirítico. Pois bem, de tal maneira que há sempre um desequilíbrio. Ou seja, pensando numa questão comum, ninguém se torna diabético,
numa altura da vida e vai seguir com aquela doença o tempo todo, sem esse desequilíbrio. Tanto quanto outra epidemia mundial, que é a hipertensão, a doença coronária, os tumores, as doenças oncológicas, tudo isso tem a ver com o perispírito. Essas doenças começam a nível, primeiro, da alma imortal, da individualidade, que é um pouco diferente da personalidade. Mas ambos têm a ver com a alma. Isso transborda, altera, modifica o perispírito. E aí nós já vamos entrar no domínio da energia vital. E aí depois a coisa vem para o corpo físico. Esse é um assunto para um seminário. Os sintomas são uma reação à doença. Através do medicamento homeopático, a energia vital é reequilibrada e restabelecida. Ou seja, nós estamos considerando a ideia de que, ao contrário de substâncias farmacológicas, que são os remédios usados pela alopatia, tem um efeito benéfico, claro que tem, né? Ela já vai lidar com as consequências. Então, a medicação, a ciência, o conjunto de benefícios que pode ir lá na origem é a homeopatia, reconstituindo o equilíbrio da energia vital. E uma vez alcançando-se isso, durante um período de tratamento que o paciente faz com o seu médico, a sua médica homeopata, isto é um processo. Como nós vamos ver, a homeopatia ela é muito mais útil para as doenças crônicas, mas ela também é usada para uma pneumonia, por exemplo, comunitária, que é sempre um problema agudo, e assim sucessivamente. O remédio homeopático contém a energia da substância e ele, remédio, anula o desequilíbrio. Então, ele é muito menos material, ele é muito menos molecular ou atômico, ele é muito mais energético. E essa é a maior diferença. Então, meus amigos, é o que se estuda como uma ideia lá daquele paradigma diferente, né? A cura pelo semelhante. Nós vamos entender isto melhor agora. E aí, de propósito, meus amigos, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, abril 14, 18 de abril de 1857, pergunta 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Aí a resposta: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Isso tem a ver, portanto, com vegetais, animais de um modo geral e, claro, o que nos interessa agora, o ser humano em especial. Pergunta seguinte: qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Reparem a sintonia da doutrina espírita, da própria espiritualidade que esteve com Kardec naquela época, durante a elaboração do Livro dos Espíritos. A pergunta seguinte, 63. O princípio vital resiste em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito
ou causa? E vejam a resposta. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vejam de novo a sintonia com a questão que estudamos hoje, a homeopatia. Então eu queria apresentar para vocês, para aqueles que não conhecem, o chamado Organon, que é o principal livro de Samuel Hahnemann. Ele foi publicado em 1810. Chama-se O Organon da Arte de Curar. Ele está à disposição nas livrarias. Eu mesmo tenho o meu exemplar em casa. O Organon da Arte de Curar é um livro para auxiliar os homeopatas, assim como o Livro dos Espíritos é como que um instrumento fundamental para os espíritos. Esse livro foi formulado em 291 parágrafos numerados, orientando as diretrizes para a terapêutica homeopática. Hahnemann escreveu 5 das 6 edições publicadas. Então vejam algo curioso que está nesta obra, que é uma obra extraordinária dentro desta ciência médica a que nós chamamos de homeopatia. Parágrafo 2. O objetivo ideal da cura é o estabelecimento rápido, suave e permanente da saúde, ou a remoção e total destruição da doença em toda a sua extensão. Como? Através do caminho mais curto, seguro e menos prejudicial, baseado em princípios facilmente compreensíveis. Repara que ele ressalta menos prejudicial, ou seja, sem os efeitos colaterais, que são tão comuns na alopatia. Não é? Há quem diga que se você for ler a bula de um remédio alopático qualquer, você muitas vezes nem quer usá-lo. Se você soubesse os efeitos colaterais, e sempre o médico informa ao paciente e à família de uma radioterapia, de uma quimioterapia com várias substâncias, né? É sempre na alopatia um equilíbrio entre os riscos e os benefícios, apostando-se de que os benefícios valham muito a pena em relação aos riscos. E a homeopatia ela é muito menos capaz de gerar efeitos colaterais. E, ilustrando também, eu separei o parágrafo número 9. No estado de saúde, a força vital imaterial, autocrática, como também se pode chamar, que dinamicamente anima o corpo material, que é o organismo, que é o corpo humano, reina com poder ilimitado. Vejam, a força vital imaterial. Imaterial, pelo menos no sentido de que ela é muito menos molecular e mais energia. De tal maneira que ela pode ser tenuemente material. Lembrando que, pela mecânica quântica, a equação de Einstein, por exemplo, relaciona a massa à energia, e uma coisa gera a outra.
Ou seja, há uma relação, há uma interdependência. Né? Um dia nós podemos aprofundar até relacionando questões da física moderna, mecânica quântica, teoria da relatividade, doutrina espírita, medicina em geral e homeopatia em particular. De tal maneira, mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão, disse Hahnemann, que reside em nós, pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins de nossa existência. Então, ele entra até numa questão filosófica, né? Qual é o sentido da cura, da melhora de uma questão médica qualquer? Que haja recuperação, mas não apenas para uma vida continuando a existir sem uma determinada finalidade mais elevada, mais edificante, mais capaz de nos conduzir ao que todos desejamos, que é a evolução espiritual e a felicidade. Seguindo adiante, o organon de Hahnemann é a opinião de um autor chamado William Burke. O organon de Hahnemann, disse ele recentemente, é a mais elevada concepção da filosofia médica, cuja interpretação prática fará brotar uma fonte imensa de luz que guiará o médico por meio da lei da cura a um novo mundo em terapêutica. E aí está o nome do autor. Enquanto eu lia esse aspecto que eu incluí no nosso roteiro hoje, eu gostaria de lembrar que na Federação Espírita Brasileira, durante anos e anos, desde lá, as suas origens, né? Grupos mediúnicos com médiums psicógrafos, e a minha mãe, Ruth Thyssen, foi uma delas. Estas senhoras sentavam-se e recebiam pedidos de pessoas muito humildes, muitas delas sem recurso nenhum, das comunidades pobres próximas ao centro da cidade do Rio de Janeiro, onde temos a sede histórica da FEB, pedindo medicamentos para os seus males. E Dr. Dias da Cruz, Dr. Bezerra de Menezes e outros, por essas médiuns devotadas, traziam no receituário mediúnico homeopático as prescrições de benfeitores espirituais, tudo gratuito. E mais ainda, as pessoas recebiam aquelas comunicações, vinham, além dos remédios prescritos, breves palavrinhas de consolação, de esperança, sugestões espirituais, e eles iam à FEB, onde buscavam, a uma farmácia, e a farmácia doava gratuitamente todos os medicamentos que os benfeitores prescreviam, né? Então, esse trabalho ele durou pelo menos 70 anos. Muitas pessoas foram aliviadas do seu sofrimento por essa outra interseção entre homeopatia, mundo espiritual, doutrina espírita, mediunidade. Esse entrelaçamento que possibilitou benefícios a muitas pessoas. Então, daqui nós tiramos a frase, é como se fosse um livro de bolso, né, sobre a homeopatia e a matéria médica, o repertório
homeopático. Então, voltando para o nosso estudo, lei de cura por Hering. Características curiosas. As coisas acontecem para a cura de cima para baixo, ou seja, da cabeça, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, da cabeça para os pés. Ao mesmo tempo, de dentro para fora. Querem ver um exemplo? Um problema dermatológico. A dermatologia é uma especialidade médica linda, importantíssima, e porque há doenças de pele, centenas delas no mundo inteiro. Existe a hanseníase, que é a lepra, existem as dermatites, existem as farmacodermias, existem as infecções por vírus, bactérias da pele, existem reações exantemáticas, enfim. A ideia é de que quando um problema do perispírito está na pele e manifesta-se como uma doença dermatológica, é porque já está superficializando, já está indo para fora, já está abandonando aquele ser humano, o seu espírito, a sua alma, o seu perispírito, e já está na despedida, vamos dizer assim. Compreenderam? É completamente diferente de uma neoplasia, de um tumor dentro do parênquima pulmonar, dentro do fígado, ou mesmo no cérebro. Ou seja, para uma doença dermatológica melhorar, significa, vamos dizer, que o processo já teve início há algum tempo e falta pouco para que aquela alma se desvencilhe do seu desalinho, vamos dizer. Né? Enquanto que a neoplasia é diferente. Né? Vai haver muito mais como que empreendimento para que aquela ideia da cura, por isso estamos vendo a lei de cura, possa então significar um nível mais profundo. Né? Então, de cima para baixo, de dentro para fora, e segundo uma ordem inversa de sintomas, como nós vamos ver em seguida. Então, de novo, princípios da homeopatia, lei do semelhante, similia similibus curantur. Medicamento único, essa é uma outra ideia. Antes de prosseguirmos, vale a pena lembrar que existem pelo menos duas escolas diferentes dentro da homeopatia. Existe uma em que o colega prescreve 2, 3, 4 medicamentos homeopáticos. Nós chamamos homeopatia organicista ou pluralista. Plural, vários remédios. Mas o medicamento único, como sugeria o próprio Hahnemann, é uma medicina homeopática que requer, inclusive, toda uma formação mais profunda, em que você vai usar medicamentos de alta dinamização. Porque na organicista pluralista, você vai usar de baixa dinamização. Por exemplo, eu comentei dos espíritos, dos médicos desencarnados, através de médiuns receitando remédios homeopáticos, por causa do tipo de envolvimento, eles não podem receitar, não puderam e nunca o fizeram, remédios unicistas, do tipo medicamento único, porque isso requer um acompanhamento assíduo, uma relação mais próxima entre o médico homeopata e o seu paciente. Então,
é muito comum a medicina homeopática dos dois tipos. Mas é importante nós agora ressaltarmos que há uma diferença. E eu me lembrei, quando recordei de minha mãe, que desde que eu era um menino, de muito pouca idade, todos os meus irmãos também, né, éramos tratados pela homeopatia. Nós, minha mãe não era médica, né, mas ela frequentava grupos mediúnicos, era uma médium muito aplicada, estudiosa, e aí então, o que eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha febre, por um problema de garganta, como se diz, uma faringite aguda, febre de 39, 40 graus, eu me lembro de acônito, que é um medicamento que se usa com esta ideia organicista, essa ideia pluralista, que é para baixar a febre. Muito bem, então, medicamento único, doses mínimas. Por quê? Porque o que a gente quer não é a questão dosimétrica, molecular da homeopatia. O que a gente quer é a energia. E, portanto, voltando para a física, quanto menos matéria na homeopatia, nós vamos ter uma quantidade de energia maior. E se usa uma questão fundamental, que é a dinamização, ou por trituração, ou por sucação. Muito bem. Experimento em homens são. Nós vamos ver isso agora para entendermos melhor. Então, sobre a lei dos semelhantes, meus amigos queridos, similia similibus curanto, essa é uma lei da natureza, segundo Hahnemann, observada e interpretada anteriormente até por alguns dos maiores pensadores médicos, como, por exemplo, Hipócrates e Paracelso. E aqui uma observação que os espíritas gostam de fazer. Às vezes se equivocam, mas há uma tendência nossa, né? É a história de quem é quem. Né? A história por causa da lei da reencarnação ou da ideia filosófica, né? Sobre as vidas sucessivas, há uma ideia que me parece bem razoável de que Hahnemann seja reencarnação de Paracelso. E talvez, aí ainda é uma questão não definida, eu diria, o que não impede de alguém achar que sim e outros acharem que não, né? Há uma possibilidade de que Hipócrates, vejam que interessante, Paracelso e Hahnemann sejam o mesmo espírito. Vejam quanta contribuição de uma alma, um espírito devotado a uma família, humanidade terrestre. Né? Pois bem, uma doença é curada por um medicamento que produz experimentalmente num homem são sintomas semelhantes aos apresentados por essa doença. Então, se uma pessoa ela é normal e aí você usa, por exemplo, uma substância, acontece algo e ela adoece, se ela está doente daquela doença qualquer, você vai usar um remédio homeopático baseado naquela substância tóxica, às vezes qualquer, mas numa dose infinitesimal, e ela vai ter uma ação curadora ou curativa. Pois bem, vejam os exemplos. O medicamento homeopático cófia cruda, que é café, é utilizado para tratar insônia, porque pode causar insônia em determinados indivíduos. Não é verdade que tem pessoas que não podem tomar café à noite, porque senão
não dormirão bem naquela mesma noite. Então, esse é a ideia, essa é a ideia que nós queríamos comentar. Medicamento cófia serve para tratar insônia. Uma pessoa intoxicada por arsênico, que é um veneno, apresenta náuseas e vômitos. Por essa razão, o medicamento homeopático arsênico álbum é utilizado para pacientes com náuseas e vômitos. Essa é uma ideia completamente diferente da alopatia. Então, a ideia do café e a ideia do arsênico, né? Para que nós compreendamos essa relação da natureza com o processo de cura. Então, do ponto de vista da homeopatia, meus amigos, nós temos remédios homeopáticos advindos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, e temos outros, como vamos ver daqui a pouco, que vieram de algo elaborado pelo ser humano, já que os outros vieram como que da própria natureza, minerais, vegetais e animais. Exemplos sobre aqueles do reino mineral: nátrium muriático, os grafites, sulfur, cuprum metálico, ácido nítrico, mercúrio solubilis e a ideia do hépar, sulfur. Então, são exemplos de remédios homeopáticos tipicamente trazidos do reino mineral, como cáusticum também. Do vegetal, planta inteira, pulsatilla nigricans, também conhecida como pulsatilla. Acônito, lembram que eu comentei? O remédio que eu recebia quando criança ou jovem, quando tinha uma febre qualquer, era o acônito. Acônito, neste caso, napellus. De folhas, rustox. Rustox é a abreviatura. Cansei de usar quando jovem, quando criança. Meus irmãos também. Rus toxidendron, ou então Thuja acidentalis. É muito usado quando as pessoas têm verrugas na pele. Então, você pode receitar a Thuja ingerida em glóbulos ou gotas, e existe a Thuja para se colocar como que por sobre as lesões verrucosas. Do reino vegetal, cascas de plantas, China officinalis, Berberis vulgaris. As raízes das plantas, Bryonia alba, Simicifuga racemosa. Os nomes são curiosos, mas são os nomes científicos das plantas. Frutos ou sementes, lembram? Coffea cruda, Anacardium orientale. Flores, calêndula, que é utilizado em pomadas para certas lesões de pele. Calêndula officinalis, Sambucus nigra. Do reino animal, animal inteiro, Apis mellífica, portanto, das abelhas, Blata orientalis. Partes do animal, Carbo animalis, do couro de boi carbonizado. Sarcódios, secreção do animal, são Sépia tinctoria. Bioterápicos, vêm de bactérias e toxinas, Streptococcus, tuberculinas, pirogênio, como os organoterápicos, órgãos frescos e secos, ou secreções, como da tireoide, tireotoxina, que é o hormônio tiroidiano, T3 ou T4, ovário e foliculina, pâncreas e insulina. Tudo isto tem a ver com a homeopatia.
e aqueles, como eu comentei, de origem industrial, a codeína, codeinum, urotropinum, formalinum, antipirina e assim sucessivamente. Então, meus amigos, só para ilustrar algo para nós, dentro do nosso estudo, na anamnese homeopática, é um encontro, especialmente das primeiras vezes, do homeopata com o seu paciente, mesmo criança, geralmente com a presença da mãe ou do pai, em que o adulto fala sobre os seus problemas e o homeopata ouve. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada alma, uma alma. E a ideia de que nós temos, em particular, toda uma longa história de muitos milênios, cada um de nós, em que nós fomos vivendo as sucessivas experiências ao longo das reencarnações, adquirindo por essas vivências características nossas. A nossa individualidade, ela é fruto de todo um conjunto de personalidades. E na personalidade atual, o doente vai e procura o médico homeopata. E o médico homeopata, ele se preocupa com muitas coisas, mas ele quer entender que tipo de pessoa é aquela. Então, se o médico alopático não se liga nisso, o médico homeopata sim. O médico alopata, ele quer saber, claro, dos sinais e sintomas, ele examina, ele ausculta, ele palpa, mas ele não se liga quase à personalidade, à maneira de ser, à maneira de reagir às circunstâncias, que é muito pessoal, não é? Então, por exemplo, esse é um tipo de pessoa que pode estar em qualquer lugar do mundo, que reúne algumas características. Ele é elegante, ele é meticuloso, é econômico, é ordeiro, é um tanto hipocondríaco, reclama de tudo, acha que está doente de tudo, pode tender a ser independente, é um tanto rígido. E aqui uma imagem que sugere. Então, se ele é desse jeito, mais do que o exame físico, você vai receitar, como, por exemplo, o arsênico. De outro modo, nós temos uma outra pessoa, não é? Ela é empática, ela é tímida, ela é muito sensível, ela praticamente não controla as emoções, chora à toa, ela tende a ser doce, né? Ela é muito influenciável. Então, ela é um outro remédio. Vocês entendem a ideia? E aí é esse remédio que vai ser o remédio prescrito. Então, quanto melhor o homeopata identifica aspectos da personalidade, ele vai ligar ao que aquele remédio é o seu padrão, para tentar acertar o melhor remédio para aquela pessoa. Se ele não consegue numa primeira consulta, ele vai analisando as reações que o paciente teve com o primeiro remédio e ele vai adequando a dinamização, que é como equivalente à dose, né? Tanto quanto a escolha do melhor remédio para aquela pessoa. Aqui, a ideia de uma outra, né? Em que você tem, assim, a pessoa chique, muito feminina, extravagante, vegetariana, sofrendo de dores espasmódicas,
fumando a sua cigarrilha e assim por diante, né? Muitas vezes com uma tendência a ter gota. Pois bem, vai ter o seu remédio, que é Pautina. Outro caso, né? Calcária carbônica. Nós vamos ver a pessoa que costuma ter paciência, introvertido, né? Muito ligado ao açúcar, pode ter, portanto, uma tendência a problemas metabólicos, a diabetes, problemas digestivos, cutâneos, ósseos e assim por diante. Geralmente não gosta de fazer esportes. Então, se o médico encontra no seu consultório uma pessoa com este perfil, tenderá a receitar calcária carbônica. Entenderam como é diferente em relação à alopatia? Então, por exemplo, uma pessoa que é estafisária, ela é raivosa, né? A ferida do amor próprio, que só se fecha muito devagar e, além disso, reabre ao menor lembrete. Geralmente, a pessoa é indignada, com pensamentos mais fortes à noite, injuriada, hétero ou autoagressiva, somatiza, tem prurido, se coça, tem eczemas e até psoríase. E isso tem a ver com uma medicação, que é a estafisária. Como acontece com a estafisária ainda, esse remédio ele é para inflamação da membrana mucosa ou serosa, principalmente os do trato urinário, mas as membranas respiratórias ou gastrointestinais também se beneficiam. Os sintomas surgem rapidamente. As inflamações produzem intenso corte ou queimação. Luzes brilhantes, nós chamamos de escotomas cintilantes, ou superfícies refletoras, como espelhos, irritam e o café piora os sintomas. O que o médico vai receitar? Estafisária. Então, reparem que é uma ciência. E, como tal, o terapeuta precisa estudar isso tudo, anos e anos, para que ele construa a sua capacidade de tratar, de cuidar, de acompanhar os doentes de um modo geral. Então, como qualquer medicina, existe uma anamnese. O que é uma anamnese? É um primeiro encontro em que o paciente vai falar a respeito de si. E o médico, numa certa altura, vai perguntar as coisas que ele precisa saber para conhecer aquele paciente que está à sua frente e poder ver com ele qual é o primeiro medicamento que ele vai escolher para receitar para o tal paciente. Relato primeiro espontâneo do paciente. Escuta atenta, interessada e sem julgamentos. Isso é importante. Registro, o médico homeopata é mais neutro do que o médico, de uma maneira geral, alopata. Registro, ele anota tudo conforme o relato particular daquele que é o dono do sofrimento. Quem? O paciente. Quando é uma criança, quem ajuda muito no relato é a mãe. E, às vezes, o pai, o avô, a avó. A seguir, depois desta fase, perguntas não diretivas para esclarecer, modalizar e especificar os sintomas relatados, para tirar mais detalhes de cada sintoma. Funções do organismo, preferências, hábitos, não é? Como é que é a sua alimentação, o seu hábito intestinal, como é que é a sua atividade intelectual, não é? Qual é a sua atividade profissional, quais são as suas escolhas no decorrer da vida, seus lazeres, não é?
e assim por diante. Preferências, hábitos, a história familiar, sempre importante, já é importante na alopatia, e o exame físico, que é importante seja feito em qualquer abordagem médica, independente da especialidade. Objetivo único. Então, se é uma homeopatia unicista, medicamento único, dose única. Pluralismo, lembram que eu comentei? Aí existe o alternismo, com alternância de medicamentos, e o complexismo, com vários remédios ou fórmulas. Né? Eu estou me lembrando, por exemplo, agora de uma paciente que vive na Dinamarca, em Copenhague, recente, uma jovem de 17 anos, que viveu uma ideia dela, né, de ter sido muito preterida, especialmente pela mãe, e ela viveu durante anos uma sensação de abandono. Até hoje, com os seus 17 anos. Então, por exemplo, esse sentimento de abandono já é porque ele é dominante, ele é muito importante para aquela pessoa. Nos dias atuais em que há necessidade de ajudá-la como paciente, um determinado remédio lhe foi prescrito, dentro do unicismo, que é aquele medicamento único, dose única. Muito bem, então é assim que as coisas acontecem. Muito bem, constituições de pessoas, alguém que é sulfúrico e vai usar sulfo, normolíneo, bom vivan, tendência a manifestações explosivas. Ou então a pessoa é de constituição carbônica, brevilíneo, ansioso, responsável, adoece de forma lenta. A pessoa é fosfórica, quando ela é alta, longilínea, emotiva, tendência à perda de peso. Vejam como as coisas se associam. Existe a questão dos miasmas, o que nós chamamos de psora. São maus efeitos das supressões. Pode ser nas mucosas, da boca, do nariz, dos ouvidos e da pele. Tem a ver com ansiedade, angústia, medo, tristeza. Qual é a sua psora? E aí é esse conjunto de ideias que eu preciso ter do paciente. O que é psicoses? É a incapacidade de eliminar secreções por vias normais, como verrugas, blenorragia, uso exagerado de corticoide, diurético, os hidrogenoides, as secreções mucopurulentas, infiltração tissular anormal, proliferações celulares anormais. Quando que a pessoa é sífilide, reações de agressão de forma anárquica, destruição tecidual. Existem níveis de doença e cura, nível mental, emocional, nível funcional, lesional, lesão grave e lesão leve. Tudo isso tem que ser avaliado. Métodos de dinamização. Existem as escalas, centesimal, decimal, a escala de Korsakoff, tanto a de fluxo contínuo e a da 50 milesimal. Então, isso é uma ciência que se adquire gradativamente. Hoje em dia, a homeopatia está chegando em revistas médicas de alto nível. Não vamos considerar agora, mas a ideia de que a literatura está dando como que espaço para as pesquisas homeopáticas para que a ciência em geral
tome melhor conhecimento disso tudo. E a ideia de vários artigos que nós poderíamos, num outro momento, abordar. Muito bem, então a homeopatia, voltando para nós concluirmos por hoje, curar de maneira suave e duradoura, com o desaparecimento dos sinais e sintomas, por meio do reequilíbrio da energia vital. Existe uma questão que é a constante de Avogadro, e por último, para nós enfeixarmos, a ideia de Santo Agostinho na Revue Spirit, falando sobre homeopatia, na outubro de 1863. A minha coleção está ali atrás, ó, bonitinha. Não é o original em francês, é a publicação feita pela Federação Espírita Brasileira, traduzindo, versando para a língua portuguesa. Então ele diz, homeopatia como matéria espiritualizada. Na homeopatia temos a alma do medicamento, ou mais exatamente seu componente energético, liberado a partir do processo de dinamização da substância utilizada. Olha, nós estamos lá em meados do século XIX. Né? Nós estamos ainda no âmbito do trabalho de Kardec na codificação, que só vai se encerrando em 1869, quando ele desencarna, 1868, é o ano da publicação de A Gênese. Em tal condição, a homeopatia, atua diretamente sobre o desajuste perispiritual, com reflexos salutares na economia física. Está lá na Revue. Continuando, agora, março de 1867. Por sua natureza etérea, os medicamentos homeopáticos têm uma ação, de certa forma, molecular. Sem dúvida, podem agir mais que outros sobre certas partes elementares e fluídicas dos órgãos e lhes modificar a constituição íntima. Estamos aprofundando a medicina. Estamos entrando no âmbito da intimidade do ser humano. Na pergunta 68, é verdade que a homeopatia age no perispírito? E aí ele diz, atua energeticamente, não quimicamente. Sua ação terapêutica vai se dar no plano dinâmico ou energético do corpo humano, que se localiza no perispírito. Isso está em Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, pela mediunidade sagrada de Francisco Cândido Xavier. Aqui está o livro. A ideia, desequilíbrio energético do perispírito, gerando doença física, medicamento homeopático, restabelecimento da saúde. Agem devagar? Não. Tudo depende da natureza da doença, da força vital do paciente, da prescrição feita na receita e da remoção ou não dos obstáculos à cura. Lembro do espiritismo no Brasil, chegando com um homeopata francês que vivia em Portugal, vejam, que é Bento Muri, e Vicente Martins, que era português. Eles é que trazem, porque magnetizadores, além da homeopatia, o passe, como está muito bem colocado no livro Brasil, Coração do Mundo, por Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier. Então, a ideia de Bento Muri em cima, Vicente Martins embaixo, e a figura linda de Dr. Bezerra, trabalhador incansável, e quando nos ajudava, prescrevia os medicamentos sempre homeopáticos.
Vamos deixar esses aspectos por causa do adiantado da hora. Medicina holística. Vejam só, consultório homeopático. Doutora, eu queria encaminhamento para o otorrino, estou com rinite. E também para o gastro, pois estou com dor de estômago. E para o psiquiatra, porque eu ando muito nervoso. E a doutora dizendo, que tal se tratar como um todo e não indo a vários especialistas diferentes. Então, os princípios básicos da homeopatia e a minha gratidão a todos vocês, amigos queridos do Batuíra, pela oportunidade de mais um dos nossos estudos, que nós possamos nos reencontrar assim que possível, presencialmente, como tantas vezes aconteceu nos últimos anos. Nós, então, vamos encerrando o nosso estudo, realizando uma breve oração, agradecendo sempre a espiritualidade que tem estado ao nosso lado, agradecendo todos aqueles que, num imenso esforço, foram nos trazendo o conhecimento espírita de Kardec aos dias atuais, para que cada um de nós, compreendendo as questões fundamentais tão bem expressas no Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, tudo de fato nos seja útil para que nos curemos das nossas mazelas e imperfeições e possamos imprimir uma velocidade melhor na busca do reino de Deus, no âmbito da libertação e da felicidade de todos nós, irmãos e amigos, como espíritos imortais. Em nome de Batuíra, em nome de Isabel, Rainha Santa, em nome de Eliu, que retorna como infante de Sagres, em nome de todos os espíritos tão lindos relacionados ao movimento espírita em Portugal e no Brasil, o nosso muito obrigado. Até breve, meus amigos. Cuidem-se bem. Um beijo carinhoso no coração de todos. Muito obrigado.